Bom dia, meus amigos, meus irmãos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Mais uma semana, mais uma segunda-feira que chegou ao nosso compromisso diário, nosso pequeno estudo que a gente faz aqui do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho. E os nossos grãozinhos trazem para a gente hoje a continuidade no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais anteriores, das aflições, o item 9. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são mais especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Muito bem. Então, como aqui a leitura falou para a gente, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. A gente pode sim pedir para passar certas provas, sem que necessariamente essas provas que a gente vai passar sejam expiação de erros do passado. São provas escolhidas visando a purificação do espírito, a sua elevação. Então o espírito escolheu passar aquilo ali. Às vezes até ele vai passar essas provas como uma missão. Nessa missão, junto com ele, nessas provas, nessa missão dele, ele vai levar alguém junto, ajudar alguém a progredir. Ele já progrediu, ele voltou a reencarnar e passar por provas como missão, e certamente essa missão é de ajudar algum irmão que precisa, ou alguns irmãos que precisam dele ali naquele momento, nessa encarnação. Então, pessoal, todo sofrimento nosso é prova nossa. É prova nossa. A gente pode estar expiando ou a gente pode estar escolhendo passar por essa prova. Para testar nossa força, para que a gente se purifique mais rapidamente, praticando sempre a lei de amor. Independente da prova que a gente vai passar,
que a gente esteja passando, a gente tem sempre que praticar essa lei, a lei de amor. Né? Porque o amor é capaz de quebrar toda a maldade do mundo. É capaz de quebrar toda pedra que tiver no nosso caminho. Né? Que a gente pague todo o mal que venha contra nós com amor. É difícil? Sim, mas aí está a maior prova. A maior prova. Na dificuldade imposta pelo não amor, a gente amar. Isso é importante. Uma prova enorme na nossa vida. Né? Eu tenho certeza que o espírito que pediu uma prova desse tipo, né, de ser perseguido, de ser odiado, né, de não ser amado, a maior prova de sabedoria, a maior prova de crescimento, né, é esse espírito conseguir amar, pagar o mal com amor. Né? É isso aí. Aqui fala mais coisas, mas eu resumo nisso, né? Nossas provas dependem da gente. A nossa evolução sempre depende da gente, da nossa vontade de nos melhorar. Não depende de nossa religião, depende do amor que a gente tem no coração, do desejo que a gente tem de melhorar, de ser uma pessoa melhor a cada dia, tá? A nossa evolução depende disso, só disso. Né? Não adianta a gente ficar aí reclamando da vida, reclamando das nossas provas que nós mesmos escolhemos, né? Que a gente está perdendo, né, o fruto dessas provas, porque a gente vai ter que recomeçar, fazer tudo de novo. Tomamos bomba. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Que quereis tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Muito bem. Então, quando nós repelimos as más influências dos espíritos, com os nossos pensamentos, com as nossas mudanças de atitude, eles se afastam. Eles se afastam, mas não completamente. Como a leitura falou, eles ficam à espreita, igual o gato fica espreitando o rato. Ao menor movimento em falso, no caso nosso, a menor mudança de vibração, de pensamentos, a menor queda de energia, eles se aproximam. Né? Então, por isso que todos vivem falando, vigiai e orai. Vigiai os pensamentos, vigiai as energias e orai sempre. A oração é o nosso escudo, né? É o nosso escudo, é a nossa maior defesa contra as influências do mal. Vamos nos manter sempre de pensamentos altos, de pensamentos elevados, né? Fazer sempre nossas orações, conversar todo dia com o nosso anjo de guarda, com nossos guias, mentores, conversar com Deus todos os dias, para que nos mantenhamos, né, num nível acima do desejado por esses irmãos, para que eles não se aproximem e nos influenciem no mal. Tá bom? Pessoal, que Jesus nos deu uma ótima semana, um lindo dia de segunda-feira, com muito trabalho, com muita saúde, com muita paz, com muitas notícias boas. Né? Vamos melhorar as energias desse planeta, as nossas próprias e as desse planeta. Está precisando, né? Trazer paz para esses corações e para os nossos também. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.